Congratulations. A paz do Senhor, família, está a começar o Despertar, o famoso programa da Poltrona Azul, agora apelidado o Programa Terapêutico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O programa da semana promete muito, não saia daí. Você jovem que pensa em casar ou que está na fase dos preparativos do casamento, entenda uma coisa: obedecer a Deus é tudo o que deves fazer para atrair as providências. Não se preocupe, o seu casamento vai se realizar. Obedeça ao Senhor. E o convidado da semana é Lopes Luacute. With a new song to sing, God is good. Yes, you will come again with a new song of praise, God is good. A paz do Senhor, Lopes. Paz do Senhor, Lete Moço. Eu estou muito feliz de tê-lo como convidado do programa da nossa Poltrona Azul para compartilhar conosco e com quem nos assiste a sua história ou a sua experiência vivida com Deus. Muito obrigado. Eu sou muito grato por este rico e maravilhoso convite. Amém. Nós é que estamos muito felizes por tê-lo aqui. Muito obrigado. Lopes, grandes são as bênçãos e as maravilhas que Deus tem lhe proporcionado. Sabemos que grandes são as bênçãos e as maravilhas que Deus tem te proporcionado, e sabemos que o Lopes casou-se recentemente, gente, e quem não sabe, nós a semana passada tivemos aqui a esposa do Lopes Luacute, que compartilhou conosco a sua experiência com a maternidade. Viola, muito obrigada por teres compartilhado essa história conosco, e não se esqueça, vamos fazer mais convite. E hoje temos aqui o esposo, o pai das crianças, que vai compartilhar conosco a sua experiência de vida, como é que foi o processo do casamento e como é que está a ser hoje a convivência em casa com a sua esposa e com os seus filhos. Muito obrigado, Alete Moça. É uma grande alegria estar aqui. Olha, nós vamos começar a nossa história dizendo que na fase antes do casamento me encontrava desempregado. Então, estava desempregado, mas naquele mesmo tempo, era o tempo em que Deus havia já determinado a etapa do casamento. Ou então, naquele mesmo momento de desempregado, eu sempre pensava, era bom se Deus me diria que não, olha, o tempo de você casar era no tempo que trabalhava. Para mim seria muito mais fácil. Não. O tempo de Deus chegou enquanto eu estava desempregado. O tempo certo para casar era aquele. Era aquele. Isto para mostrar o quê? Que o que faz o casamento, quando é o tempo de Deus, não são as condições, mas é o que Deus realmente fala ou diz. Então, quero começar, a partir dessa introdução, uma fase muito importante que marcou muito, e me marca até aqui, é como eu vi a providência de Deus, principalmente na fase do pedido. A fase da apresentação correu muito bem. Não houve tanta dificuldade como vi e que me marcou a fase do pedido. Eu me lembro como se fosse hoje. Numa manhã de sábado, nós havíamos nos organizado com alguns membros da família, nesse caso a minha mãe, meus tios e a minha tia. Eu agradeço muito a minha tia, aos meus tios que realmente me acompanharam nessa missão. Eu me lembro que havíamos acertado, meus tios acertaram com os tios da minha esposa, que o pedido seria no período da manhã, sábado. A Lete Moço nem imagina o que havia acontecido. O que aconteceu? Conta-nos, Lopes, por favor. Hoje falamos já de forma engraçada, mas houve muitas dificuldades. Eu nunca pensei que ir fazer a apresentação, mesmo sabendo que é tempo de Deus, vai ter tanta dificuldade como tinha. Então, o que acontece naquela época? Naquele tempo, enquanto nós estávamos a fazer o trajeto para ir para Ganda, porque a família da esposa, vive na Ganda, então nós ao ir, acontece a primeira avaria no carro.
Logo que aconteceu a avaria, nós já havíamos combinado, de manhã, por volta das 10 horas, vamos estar ali. Então, acontece a primeira avaria. Eu fiquei, não, aconteceu avaria, tá bom. Como dizem, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E também sabia que é o tempo dele. Então, ele está ali. Mas mesmo sabendo que é tempo dele, nosso coração sempre fica preocupado. Porque dizendo que não, olha, é tempo de Deus, Deus está contigo e você não vai ficar preocupado, não. Mentira. Nós somos humanos e temos preocupação realmente. Então, naquele momento, fiquei preocupado. O carro avariou. Então, fiquei, não, vou ligar nela. Não. Então, ali, liguei para o meu líder para saber o que poderia fazer naquele momento. Então, ligo para ele. Então, ele diz, não, olha, fica calmo. Nesse momento, procura ligar em alguém muito próximo a ti, mas que pertence à família dela. Então, naquele momento, e até aqui eu agradeço muito, é a mãe da esposa. Então, tive que ligar para ela, mãe, tivemos aqui um pequeno impasse, mas já estamos a vir. Então a vir sim, então aonde? Olha, já estamos a chegar, daqui a pouco estamos ali, mãe. Então, naquele momento, a mãe sensibilizou também a família para que esperasse mais um pouquinho para estarmos a vir. Então, a Leti pode imaginar que não, talvez é só uma avaria. Não imagina, superamos a avaria do carro, ao seguirmos novamente, temos a segunda avaria. Meu Deus. Não tarda muito, o carro começou a andar de varia em varia. Então cheguei, só me lembro como se fosse hoje, estávamos num precipício, não é ali, começamos já a ficar preocupados. Então ligamos novamente para a família para podermos anunciar o que estava a ocorrer. Mas em contrapartida lá a família começou já a ficar preocupada, porque um encontro que haveria de se realizar no período da manhã, já eram 12, quase 13 horas. Nenhum sinal do noivo nem da sua família. Então, nessas coisas, o que ocorre nós como africanos? É que aquela família está a desonrar a nossa filha, a moça, nesse caso. Mas não, era o problema que nós tínhamos. Então, qual foi a solução naquele momento? Fiquei, Senhor, aqui não sei o que eu vou fazer. Então, eu me lembro, nessas situações, quando me encontro muito preocupado, reservo sempre um tempo para ficar sozinho. Então, deixei a mãe, deixei os tios, procurei ficar num sítio sozinho, enquanto estávamos naquele meio, eu posso assim dizer, como se fosse uma mata, porque os carros não estavam a passar. Pelo menos se passasse um carro, né, nos dava boleia, pelo menos saíssemos daquela situação. Então, fiquei, carro não estava a passar. O tempo também está a passar. A família ela está preocupada. Será que vamos vir ou não vamos vir? Mas não estamos a vir. Então, me lembro, ligo novamente para a mãe dela. Mãe, olha, não estamos a vir, olha, mas aconteceu assim. Houve só impasse, mas estamos a vir. Então, fiquei nesse momento de oração, Senhor, por favor, me ajuda. O que vamos fazer? Não tarda, como é o tempo dele, por mais que há dificuldade, Deus sempre providencia. Me lembro, naquele dia estava a passar uma carrinha. Aquela carrinha vimos, pedimos para poder parar, então pedimos boleia. Nesse caso, 2 dos meus tios haviam ficado. Eu, a mãe, mais outros tios, nem subimos. Tinha que ter alguém para poder controlar o carro, por causa da avaria. Fomos. Ao irmos, né? Olha, faltou uma parte. Nunca vi, pelo menos eu na minha experiência, um noivo debaixo do sol. Depois era o verão. Imagina com aquele traje debaixo do sol. E ainda faltava muitos quilômetros para poder chegar ao Cubal e depois chegar até a própria Ganda. Então me lembro, deixamos aí o carro, tivemos que seguir para um carro de boleia, nos deixou até no Cubal. No Cubal ficamos um pouquinho de tempo, não tarda muito, né? A família lá começou já a ficar preocupada. Você vê sempre nessas situações a família que vão dizendo que não, parece que a nossa sobrinha aqui vão lhe desonrar, essa não vão lhe casar. E a preocupação dali. Não, olha, ele disse que iam vir, não estão a vir, o que se passa? Então, vamos ver que alguns tios até já tinham saído. Não, esses já não vão vir mais. Só brincaram com a nossa filha. Então, me lembro, nós estamos a viver aquela dificuldade. Eu já, por causa do fato, aquele calor mais calor. Então, eu com as coisas, eu, a minha mãe, a minha tia, um pega ali, outro pega ali, levando as coisas. Então, me lembro que naquele dia, quando eram por volta de quase 18, quase 19 horas, que estamos entrando na Ganda. Mas o bom no meio disso tudo, é que Deus estava conosco. Por mais que chegamos tarde, eu me lembro como se fosse hoje, a alegria daquela família era muito grande nos ver. Ainda só paramos com o Yassi que nos trouxe. Toda a família saiu. Olha, os noivos vieram.
olha, os noivos chegaram. Então a alegria não imagina. As tias começaram a louvar a Deus por causa da chegada do noivo. Então isso eu me lembro que até aqui marcou muito a minha vida. Saber que Deus é um Deus que providencia. Não importa o tempo, a hora, porque as dificuldades sempre vão acontecer. Mas nós sabemos que se estamos a passar naquela dificuldade, Deus está conosco, mas vale a pena, porque a tristeza depois se converte em alegria. Então eu vivi aquela alegria naquele momento, em saber que também aquela família estava alegre, e a mãe dela foi honrada, ela foi honrada e a família toda também foi honrada. Mas a dificuldade não ficou ali, passamos a etapa, mas eu me lembro, voltamos novamente para o Lobito, problema mais com o carro, avaria. Olha lá como é que foi preparar um casamento sem ter um emprego. Nem imagino como é que estava a cabeça da Yola. Ai, vou casar, meu marido não tem emprego. Senhor, como é que vai ser? Realmente essas perguntas sempre ecoaram dentro dela e também em mim mesmo. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim.